Tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu quero falar, na verdade, fazer uma pergunta. Você quer ouvir a voz de Deus? Você já ouviu a voz de Deus hoje? Há uma necessidade do ser humano em ouvir a Deus, quer ele saiba disso ou não. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, ele dizia no seu livro As Confissões, ele fala: a nossa alma não encontra descanso se ela não repousar em ti. Ela só vai encontrar descanso quando ela repousar em ti. A alma do ser humano foi feita por Deus e feita para Deus. Então, o ser humano tem uma necessidade inerente de Deus, quer ele saiba disso ou não, quer ele afirme isso ou não, quer ele aceite isso ou não. O ser humano sempre vai em busca de algo que preencha esse espaço que está no seu coração, na sua alma. Uns vão buscar em prazeres, no sexo, em drogas, enfim, em diversões. Outros vão buscar em tantas outras coisas. E outros vão atrás de uma religião, de uma espiritualidade. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos diz aonde nós podemos encontrar a voz dele, onde você e eu podemos ouvir a voz de Deus, para que as nossas almas sejam preenchidas, para que as nossas vidas sejam completas, plenamente satisfeitas. E eu quero ler um texto que está aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 1, o verso 1, que diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O autor aos Hebreus está nos dizendo aqui que Deus, ele resolveu falar primeiramente às pessoas, à humanidade, por meio de profetas, que eram homens que recebiam de Deus a revelação, a palavra de Deus, e esses homens, esses profetas, transmitiam essa palavra de Deus, essa revelação ao povo. Mas o escritor aos Hebreus, ele diz assim: Deus falou com os profetas primeiramente, mas agora, nesses últimos dias, ele nos falou, ou ele nos fala por meio do Filho. Está falando do Filho, está falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus falou nesses últimos dias por meio do seu Filho Jesus Cristo. E isso é muito importante para nós, porque se nós quisermos ouvir a voz de Deus nos dias de hoje, para onde nós devemos nos voltar? Para onde nós devemos voltar os nossos olhos, os nossos corações, os nossos ouvidos? Para Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aonde que nós encontramos Jesus Cristo hoje? Nós nos encontramos nas Escrituras, nós nos encontramos lá nos Evangelhos, nós nos encontramos com aqueles que conviveram com Ele, foram os apóstolos, tanto que eles escreveram as suas cartas. O próprio apóstolo Paulo, que também teve contato com Cristo, mesmo depois de Cristo ter ascendido aos céus, ser assunto aos céus, Paulo teve contato com Cristo e ele nos deixou muita coisa sobre Cristo. Estudando sobre Cristo e conhecendo a Cristo, nós conhecemos a Deus, nós ouvimos a voz de Deus. Então aquilo que falta em nós, ele é preenchido, porque Deus nos falou por meio do Filho, falou por meio dos profetas, lá no Antigo Testamento, e hoje ele nos fala por meio do seu Filho. Se você quer ouvir a voz de Deus nesse dia de hoje, sim, ouvir a voz de Deus é possível, no meio de tudo que nós temos passado, dessa crise, dessa situação. Você pode ouvir a voz de Deus hoje. Basta você se aproximar de Cristo por meio das Escrituras. Cristo falará com você e você ouvirá a voz de Deus, porque a voz de Cristo é a voz do próprio Deus. A voz do próprio Deus. Que você possa seguir este conselho neste dia de hoje. Volte-se para Cristo, volte-se para a palavra de Deus e você ouvirá Deus neste dia de hoje falando com você. Claramente, plenamente. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo. Até a próxima.